Iniciada a gravação, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alex, tutor da disciplina de Desenvolvimento de Sistema, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, segundo módulo, a turma FDY. Hoje estou sem a câmera porque eu estou, digamos, um pouco mais sensível em relação à minha estética, não estou tão confiante, e por isso daí já conversei e estou autorizado a fazer essa gravação mesmo sem o vídeo, tá? Mais novidades, então, cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo que eu já estou no material, né, do Mergulhando o Tema da Agenda 14, e aqui a gente acabou meio que atropelando, porque esse conteúdo aqui eu já passei um pouquinho na aula passada, tá? Então, só para a gente rever o conceito da análise orientada a objeto, aqui a gente tem uma pequena representação da UML, uma pequena representação de um diagrama de classe. Então, o que vocês estão vendo dentro desse retângulo, ele é uma classe diagramada, e daí nós temos aqui uma certa divisão. Só para a gente voltar um pouquinho, quando eu estou falando de orientação a objeto, significa que o que eu tenho de mais importante dentro do meu código é um objeto. Então, todo objeto ele deve ser classificado. Então, por a gente ter uma classe, né, uma classificação, a gente vai esculpir, então, um artefato que nós chamamos de classe, tá? Então, essa classe, ela precisa ter o seu nome. A partir dessa classe, quando nós estamos, né, fazendo uma modelagem de um objeto, uma modelagem de uma classe, então, todo objeto, ele é qualquer recurso que ele é observável, tá? Então, o objeto, nós conseguimos observar ele dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada atividade. Aqui a gente está pegando informações em relação a um cliente, tá? Mas nem sempre a gente vai seguir desse jeito. Só um exemplo, não preparei aqui, mas considere o seguinte: se a gente tem lá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu acho que eu não consigo. Consigo sim, lembrei. Tem um carinha bem interessante. Não, como é que é? App Diagrams? É Flowchart? Deixa eu ver aqui. Appdiagrams.net. Era esse aqui. Quase certo. Tá? Bom, deixa eu ver. Idioma. Ele está como ficheiro. Isso daqui é português de Portugal. Só para a gente melhorar aqui um pouquinho. E se eu conseguir abrir esse menu, ainda hoje, português Brasil. Beleza, aqui eu tenho um arquivo. E daí eu vou utilizar aqui uma forma que é da UML. Eu vou tirar esse UML e eu vou ficar com esse 2.5, tá? Então, daí aqui eu tenho um UML 2.5. Vou fechar esses carinhos e daí aqui a gente vai ter o nosso diagrama, tá? Vou até utilizar esse carinha aqui, vou usar ele. E dentro dele eu vou utilizar uma classe. Deixa eu ver. Duas classificações, três classificações, componente, classe. Talvez aquele outro lá teria sido melhor. Deixa eu ver, eu acho que esse daqui está melhorzinho, tá? Então, dentro aqui desse contexto, se eu vou pegar e fazer uma classificação de um carro, ok? Daí eu vou colocar os atributos aqui do carro, tá? A gente já faz isso. Então, esse diagrama é o contexto que esse carro ele participa. Então, eu vou pegar esse mesmo carinha aqui e fazer uma outra divisão. Esse carro, a gente pode ter o carro dentro de uma concessionária, e eu vou colocar como loja, para não me complicar aqui na hora de escrever. Então, eu tenho uma loja que contém carro, eu vou ter um estacionamento, tá? E eu vou ter uma oficina mecânica, tá? Então, quais são as informações que a gente precisa quando nós estamos falando do carro, né? Quais são os atributos? Vou até apagar essas informaçõezinhas. Então, vou colocar aqui de atributo, né? A gente vai colocar, por exemplo, o preço do carro, tá?
beleza? Eu vou colocar ele aqui como um inteiro, não deveria ser, mas só para vocês entenderem, tá? Estacionamento, a gente pode colocar de informação que a gente tem aqui do carro, qual que é o comprimento do carro, opa, beleza? E aqui dentro de uma oficina mecânica, a gente vai ter outra informação do carro, se ele tem algum problema ou mau funcionamento. Tá? Aqui vai ser um memorando, uma string, tá? Mas só para vocês entenderem que, dependendo do nosso contexto, as informações elas vão mudando, tá? Então, nem sempre a gente vai fazer uma modelagem, apesar de ser o mesmo objeto, a gente vai fazer a abstração igual. Então, o processo da abstração, ele se torna de fato diferente, porque em cada contexto a gente precisa ter informações diferentes. Tudo bem? Então, aqui dentro desse contexto, a gente está fazendo com que o cliente, nós tenhamos, né, processos baseado na renda dele. Nem sempre vai ser baseado na renda. Por exemplo, se você for cliente, sei lá, de um açougue, por que que seria interessante saber qual que é a sua renda? Então, aqui está sendo tratado outro contexto. Possivelmente, isso daqui venha a ser cliente de um banco financeiro, tá? Então, sempre lembrando que a gente precisa fazer essa abstração, que é a escolha dos atributos, de acordo com essas características, essas variáveis, de acordo com o contexto. Os métodos são a forma como nós vamos fazer um processo de trabalhar com essas informações do cliente, ou informações que o cliente ele esteja participando dentro de uma outra atividade. Por exemplo, uma parte dele fazer um depósito, né, de ele pagar alguma conta, daí ele precisa dessa informação de possui débito. E daí a informação da conta dele é uma outra classificação, é um outro artefato que é feito, tá? Então, daí a gente tem esses princípios, tá? E daí aqui a gente tem alguns princípios que são chamados de pilares da orientação a objeto, que daí a gente tem o encapsulamento, que é o fato de toda vez que a gente faz ali uma classe, a gente desenha ali o recurso dele, ele vai precisar ter o seu mecanismo de acesso, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse modelinho do nosso projeto, a gente tem ali o quarto. E daí ali a gente tem o nosso contexto, né, que seria o hotel, a gente tem a modelagem, que é o quarto, temos o atributo, que é a descrição, e daí, encapsulado, a gente tem um escopo, né, de trabalho, que seria fazer a leitura, né, dessa variável get, e a modificação ou atualização dessa variável, que é o set. Então, a gente precisa desses mecanismos que estão sendo definidos aqui como encapsulamento, tá? Para a gente não expor mais do que o necessário. Beleza? Depois a gente tem o conceito também de herança, onde a gente possui uma classe e ela vai se comportar feito uma extensão de outra classe, tá? Então, aqui no nosso projeto, a gente também tem isso, tá? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, aqui com... Deixa eu pegar a nossa view, que a gente já tem ali pronta, beleza? A view em si ela é um content page. Então, aqui a gente tem o comportamento de uma página, né? E esse arquivo aqui, contratação hospedagem, ele também é uma página, só que é uma página personalizada, uma página em específico. Aqui é uma página genérica, aqui é a nossa página específica. O que que tem na nossa página específica? Tem isso daqui, tá? O nosso conteúdo do nosso layout, tá bom? Beleza? Bom, e daí a gente também tem outros pilares, a abstração eu acabei de falar, de focar, na verdade, a abstração, né, só para deixar bem claro, é a capacidade de a gente retirar, né, o que será dado foco, né? Então, de deixar em evidência, né, tirar de um contexto as informações que elas serão mais necessárias, que elas serão mais importantes. Então, quando a gente faz a modelagem e escolhe quais são as variáveis, já é uma abstração. Quando a gente trabalha com classe abstrata, aí já é outra coisa, mas daí é um contexto, a aplicação do conceito de uma forma bem parecida, tá bom?
Beleza? E daí aqui dentro do projeto, né, a gente começa então a seguir a nossa representação e tudo mais, e a gente começou a fazer isso um pouquinho na aula passada. Além disso, daí nós também temos alguns facilitadores dentro do nosso conceito da orientação ao objeto em C Sharp. O ideal seria que a gente fizesse isso. Fizesse primeiro a construção do objeto e depois a gente atribuísse, né, os valores ali do objeto. Beleza? Bom, deixa eu abrir aqui o Visual Studio, que eu comecei a fazer isso na aula passada. Esse aqui, que está tudo errado. Eu falo que está tudo errado porque eu acabei mexendo nele. Deixa eu só voltar aqui para ver se resolveu. Não, ele fica com uma janelinha e eu não sei o que que eu posso fazer para ele terminar de renderizar. Adiar. Bom, deixa eu ver aqui. Certo. Foi nessa parte aqui da contratação hospedagem que daí eu fiz o seguinte: na hora de criar o objeto, já coloquei chave aqui e eu acessei as propriedades já modificando o valor de cada um deles, tá? E foi isso que eu fiz aqui, tá? Diferente disso. Aqui está sendo feito de uma maneira mais é, primitiva, digamos assim, né? Seria o processo, né? Sem o facilitador da linguagem C Sharp. Isso daqui você consegue implementar em outras linguagens. Esse jeito aqui é um jeito que só tem só no C Sharp. Em outras linguagens, talvez até tenha, só que nem sempre vai ser exatamente dessa forma, tá? Beleza? Daí os get set, acabei de falar sobre eles. E aqui é uma implementação um pouco mais personalizada. Por exemplo, a gente fazer aqui uma verificação da idade, quando for definir a idade de uma pessoa, a gente fazer uma validação se a variável idade é um valor positivo e acima de zero, tá? Se for o contrário disso, então a gente exibe uma exceção falando que ele não pode, né, executar essa instrução colocando um valor a mais, tá? Então, só para lembrar, a exceção não é um erro de código, é um erro dentro do contexto. Então, o uso do dado utilizado, ele pode ser usado de uma maneira que foge da regra de negócio. Ou seja, a gente não pode cadastrar uma pessoa cuja idade seja zero ou menor do que isso, né? Valor negativo, tá bom? Beleza, daí nós também temos aqui os tipos de acesso, tá? Coisa que vocês também viram no finalzinho do semestre passado em, digamos, APS, né? Que seria a disciplina de TI, a parte 2 de projetos, tá? E daí, né, já mostrando aqui então a implementação e falando como que a gente poderia estar fazendo o uso dela, né? O uso da palavra reservada Velo, né? Explicando aqui cada etapa que a gente tem aqui, tá? Então, esse mecanismo que a gente tem aqui é um mecanismo que a gente tem do jeito com que está sendo feito. Nós temos um método construtor, tá? O método construtor não está sendo declarado aqui. Deixa eu ver. Realmente. Dentro desse código não está sendo feita a representação mostrando como é que fica o construtor. Mas o construtor é um método que a gente tem que nós colocamos quais são as variáveis necessárias para criar um objeto. Então, vou pegar dentro do nosso contexto aqui, vou acessar lá a nossa classe quarto, e aqui a gente vai fazer um método construtor. O code snippet dele é o setor, que é o constructor, beleza? E aqui a gente fala quais são as variáveis que nós vamos usar. Ele já está sugerindo o nome e o valor, e aqui nós atribuímos como nome e valor, tá? Que são essas propriedades que a gente tem aqui, beleza? É assim que funciona, então, o método construtor. Aí, na hora que a gente vai implementar, né? Então, a gente vai e substitui esse carinha aqui. Aqui ele já está até sugerindo o que que a gente vai fazer, porque daí a gente não utiliza o símbolo-chave e a gente não coloca qual é o nome da propriedade. A gente só coloca qual é o valor. Ele já assume isso daqui automaticamente para a gente, tá? Beleza? Bom, isso daqui é um pequeno spoiler que eu já vou falar para vocês sobre como que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? Que é o uso aqui desse projeto do professor Tiago, beleza? Então, aqui eu já fiz o download do repositório dele, tá? E ele está aqui.
tá? Inclusive, eu vou fazer um novo, tá? Vou fazer aqui uma outra extração, extrair tudo, beleza? No lugar de colocar MyWeb Hotel, eu vou colocar Maui Hotel, beleza? Vou extrair. Ele já abriu aqui a pastinha do mesmo jeito. Vou só trocar esse nomezinho aqui para Maui App Hotel, sem esse código, mas é o mesmo código. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para vocês verem que é o mesmo repositório, o 4E655CB. 4E655CB, tá? Beleza? E daí aqui eu vou abrir já diretamente o projeto, e no meu caso ele já está abrindo o Visual Studio 2026, que ele nem está explicando direito. Ah, perdão, ele abriu aqui, não, vou colocar para não abrir, porque uma forma de a gente resolver é abrir no Visual Studio 2022. Nem todo mundo instalou 2022, então eu vou seguir aqui abrindo o 2026, tá? E aqui eu vou abrir uma solução, tá? Nosso C2 pontos, EAD 2026, o App Hotel, Maui Hotel, desculpa, e esse código maluco que ele ficou. Beleza? Daí eu vou abrir, tá? E eu vou confirmar e eu vou abrir esse carinha assim mesmo, tá? Eu acho que era só minimizar e abrir de novo. Beleza. E daí aqui a gente tem o problema, né? Que esse projeto, ele foi feito no Visual Studio 2022, então as dependências que a gente tem aqui é tudo do .NET 8, que ele não tem suporte mais, tá? Aí eu fui pesquisar na internet como que faz para resolver isso daí, então eu coloquei lá para migrar e tudo mais, e me apareceu, né, aqui algumas soluções feitas por alguns usuários, e eles até gravaram, porque antigamente o Visual Studio, ele tinha, né, uma ferramenta de fazer a migração de código, tá? Quando a gente abria uma versão anterior, né, e daí a gente carregava aqui. Ele fazia esse processo dessa migração. Hoje ele não tem mais, tá? Então, como que é feito isso? Acredite se quiser, é o nosso tal da inteligência artificial, o GitHub Copilot, tá? Então, vou mostrar para vocês qual é o prompt, né, que a gente usa para ele realmente fazer, mas acredite se quiser, todas as pequenas implementações e modificações a gente faz aqui e é um agente gratuito, tá? Então, fazer esse tipo de coisa resolve muita coisa para a gente, tá? Então, só colocar para ele atualizar, atualize o projeto, aí ele já consegue entender qual é o contexto que a gente está falando, tá? Que é a nossa solução que a gente tem aqui, beleza? Atualize o projeto de NET 8.0 para NET 10.0, ok? Algumas coisas aqui ele vai conseguir finalizar, outras nem tanto, tá? E daí a gente resolve isso daí. Use um novo agente, organização de aplicativos. Deixa eu ver. Não foi exatamente isso que tinha aparecido para mim, mas eu vou clicar aqui para confirmar. Não sei se vai ter. Vou colocar permitir nesta sessão. Beleza? Daí o que que ele vai fazer? Ele vai criar um plano de ação e a gente vai acompanhar o que que ele está fazendo, tá? Beleza? Bom, então o que que ele vai fazer? Ele vai modificar o nosso arquivo CS Proj, tá? Deixa eu ver. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque eu não tinha feito nenhum comando de Git para ele poder resolver. Deixa eu ver. Não, ele não fez nada do que eu precisava aqui. Vai de novo. Porque acabei de fazer isso no outro projeto e ele tinha dado certo.
Ah, ele precisa de mais algumas coisas. Permitir a execução do Git. Responda confirme ou start. Então, vamos lá, start, né? Mas eu não tinha feito isso no momento que eu tinha testado. Então tá, vamos confirmar. Só nessa sessão. Daí já deu problema porque eu não estou utilizando aqui o Git no momento. Bom, ele começou a fazer, mas tá um pouquinho diferente do que eu tinha visto. Deixa eu até mostrar como é que estava aqui o que eu tinha feito, e foi exatamente isso, né? Aí ele fez aqui um planinho de ação, e foi esse daqui. E note que ainda não estou utilizando o Git dentro desse projeto. Bom, ele continua atualizando ali o projeto, mas o que ele vai fazer, ele vai modificar aqui a nossa solução, tá? Ele vai editar o arquivo de projeto, ele vai trocar aqui o .NET 8 para o 10. E daí depois a gente faz uma compilação. Isso, ó, já está fazendo, né? E é isso mesmo que a gente precisa, tá? Não tem nenhuma outra modificação dentro do projeto, beleza? Somente nessas linhas, tá? Ok? Beleza? Então a gente vai confirmar isso daqui. No nosso caso, ele está com um pequeno problema, porque o projeto aqui, por ele ter sido atualizado, a gente vai ter que trocar essa instrução que a gente tem aqui da nossa data, tá? Deixa eu até ver o que que ele está falando, que é essa implementação, que a gente vai ter a data do check-in, caso contrário, a gente vai fazer outro. Não, eu vou fazer outra coisa, eu vou utilizar a função data check-in. Então, vou clicar aqui para desfazer. E aqui eu vou colocar o ponto get value or default, tá? Nas duas linhas. Por ser uma função, né? Então, daí a gente precisa colocar esses parênteses, tá? E agora eu vou manter e a gente vai continuar o que que ele está fazendo aqui, tá? Então, beleza. Daí a gente vai compilar a solução, tá? Só que para compilar a solução, na hora que eu faço isso daqui, a gente vai ter que fazer uma limpeza dele para daí a gente poder executar o projeto, tá? E aí, nesse momento, a gente também vai ter que trocar qual que vai ser o nosso motor para execução. O nosso motor que a gente vai executar, aí eu vou executar aqui no Windows, tá? Então, ele atualmente está utilizando o motor do Android, tá? Deixa eu até mostrar isso daqui para vocês. Ele vai utilizar esse daqui do Android 10. E daí eu venho aqui no menuzinho e eu troco para Windows. E daí eu clico para executar e ele funciona sem nenhum problema. Ó, deu compilado com sucesso, tá? Aqui ele finalizando, né, as etapas dentro do Git e tudo mais. Ok. Então, como ele modificou o arquivo ali do projeto, então eu vou recarregar os arquivos do projeto. Ó, mantendo, então, tudo em ordem. Vou limpar a solução. Aí eu vou trocar que ele está utilizando como estrutura o .NET 10 do Android, e daí a gente vem aqui para .NET 10 do Windows, tá?
e a gente compila de novo a solução. Vai demorar um pouquinho, mas ele resolve já. E no caso, ele está fazendo algumas recomendações, né, de a gente trocar o comando do Display Alert para Display Alert Async, tá? É a mesma instrução, só que ele, por ser assíncrono, ele é um pouquinho diferente. Beleza? Ok, compilação bem sucedida, nenhuma falha. E a gente consegue, então, agora compilar e executar no Windows. Beleza? Parece magia negra, mas não é. É inteligência artificial já resolvendo ali para a gente. E no caso, ele só atualizou aqui o nosso código, e daí eu troquei qual era a compilação. Era basicamente essas duas instruções, tá? Então, vamos fazer uma terceira vez agora com inteligência humana, tá? Então, já tenho ali a pastinha, eu vou extrair para outro lugar, extrair tudo, Maui, sem IA, F, hotel. Beleza? Tá aqui. Vou abrir ele lá no nosso Visual Studio. Vamos lá, c dois pontos, EAD, verso 2026, NEP sem IA, App Hotel. Aliás, Maui, né? Maui sem IA, App Hotel. Continuar e confiar. Então, vamos lá, primeira coisa, a gente vem aqui e modifica a estrutura do projeto. Então, é editar arquivo do projeto. Aqui a gente vai trocar, então, o que a gente está utilizando para o .NET 10, .NET 10, .NET 10. E aqui também. Ah, outra coisa, como a gente não vai estar utilizando, né, o .NET para iOS e Mac Catalyst, a gente pode tirar, mas o ideal seria que a gente viesse aqui e também tirasse, né, o iOS e o Mac Catalyst. Como a IA não fez isso, eu vou fazer desse jeito, vou salvar, tá? Ele vai pedir para recarregar o projeto, recarregamos o projeto, e daí da nossa solução, a dependência, elas são resolvidas aqui, tá? Demora um pouquinho, mas ele resolve ali as dependências do Android e também do Windows, tá? Não sei por que que não terminou de carregar isso daqui. Só para lembrar que lá na nossa view, na hora que a gente tem a parte do uso da data, a gente vai precisar do nosso comandinho get velo por default, tá? E aqui também é a mesma coisa, ok? Beleza? Deixa eu ver se já resolveu. Bom, ainda não resolveu, mas eu vou tentar compilar assim mesmo. Então, primeiro limpar a solução, depois compilar a solução. Opa, deu mais erro aqui, não é possível converter. Aqui também faltou essa implementação. Vamos tentar mais uma vez, limpar a solução e compilar de novo. Hum, faltou mais alguma coisinha aqui. Ah, era do target, mas eu acho que é por ele não ter terminado de carregar aqui o pacote. Bom, vou fechar o projeto e abrir de novo. É esse aqui. Bom, agora ele resolveu a dependência também. Então, tudo bem.
compilar solução. Agora que ele tem todos os pacotinhos, só não pode ficar aparecendo aquele ícone amarelo de alerta. Que estranho. Não deve ser por causa do nome dele. Eu autorizei tudo aqui. Bom, deixa eu então só já inverter aqui e utilizar a estrutura do Windows 10. Não sei se também foi o nome diferente que tem aqui da compilação do Windows 10. Acho que não. É, o Windows 10 é 9041. Windows 10 é 9041. Que estranho, porque não apareceu essas mensagens aqui de debug. Também não fizemos essa outra compilação. Vamos tentar fechar e abrir de novo o projeto. Remover referências não usadas e atualizar pacote pelo NuGet. Vamos ver se ele precisa de alguma coisa aqui. Vamos atualizar. Está instalando ali a nova versão do pacote. Aceitar os termos. Deu tudo certo. Ok. Vamos lá compilar o projeto. Era para dar certo esse daqui também. Ó, de novo, aquele mesmo ponto. Então, deixa eu já aproveitar e tirar tanto o Mac Catalyst e .NET iOS e o Mac Catalyst dele também. Beleza? Limpar solução e compilar de novo. Bom, agora que a gente tirou a parte do .NET, não era para estar aparecendo aquela mensagem. Vale encarregar esse arquivo aqui de target. Vamos ver onde ele está? Deixa eu ver. Localizar no gerenciador de soluções. Ele está aqui em plataforma, né? Abrindo aqui no gerenciador de arquivos. Não, isso daqui são ferramentas ainda. Nossa, nem era para ter aparecido isso. Caramba, o outro também nem precisou. Será que tem mais alguma outra coisa aqui? Eu acho que não. Bom, deixa eu ver se é esse projeto aqui que ele tem alguma coisa aqui a mais. Eu acho que não. Não, ele nem aparece como modificado. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele fez mais alguma outra coisa, porque pelo que eu me lembro, não tinha feito mais nada a não ser isso daqui. Plano criado.
trocar, fazer build e só isso. Localizar os arquivos CS Project, Direct Build, Props, contendo 8.0, não fez nada disso. E só. Ele está reclamando de uma splash screen utilizada no emulador do .NET para o iOS, do simulador. Uma imagem rasterizada. Que estranho, porque como eu tirei ali do pacote, se bem que agora acabei de colocar, né? Tirei esses dois, vamos ver. Já era para dar certo aqui. Não estou entendendo essa mensagem que ele está falando que ele não está conseguindo abrir esse arquivo. Tinha colocado sem A, mas outro erro que tinha dado no projeto, eu também tinha resolvido também com IA, que ele tinha falado, olha, deu um erro aqui e o código, daí eu coloquei a mensagem, né, para ele corrigir esse erro. Então tá, falhou a solução. Daí agora ele está analisando qual é a saída do erro e ele encontrou o arquivo também. Bom, deixa eu ver o que que ele está falando aqui, que ele está fazendo. Ele não está mostrando quais são as alterações. Deixa eu ver aqui. Ah, que era esse arquivo que ele está falando que ele não tinha, que era o acesso da imagem. Vamos ver, vamos aplicar isso daqui. Logo em seguida ele vai compilar a solução de novo. Deu erro de novo. Mesmo arquivo que era para ter sido criado. Bom, aqui ele está falando de utilizar um outro comandinho, só que esse comando é do PowerShell, tá? Talvez vocês não consigam executar, porque talvez vocês precisem ter acesso de administrador. Se precisar, daí vocês vão ter que abrir o terminal e fazer um outro comando, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, exibir terminal, e daí no terminal a gente coloca o comandinho set execution policy, porque o que acontece, às vezes, o script, ele não permite com que você possa executar um script de PowerShell, um script externo, somente aquilo que você escreve nele mesmo. Aí você coloca bypass. Eu acho que não é exatamente esse, porque daí era Set Execution Policy,
E mais alguma outra coisinha que eu não estou lembrando. E daí é exatamente por não estar sendo acessado como administrador. E daí também tem a questão que o ideal seria de anunciar qual escopo que é para ser usado. E daí ele está acusando para local machine, poder para corrente user. E daí ele permite, tá? Enfim, vamos confirmar somente nessa sessão. Vamos ver, então permitir. Use fazer a compilação. Vamos ver se agora vai. Também não foi. Bom, tem mais modificação que ele está falando para ele fazer. The item group. Não, estava tudo certo. Eu acho que eu não devia ter modificado enquanto ele estava mexendo. Ele está removendo e está restaurando ali os componentes também. Nossa, quanta coisa ainda. Ainda para não funcionar. Bom, vou clicar aqui para recarregar o projeto. Agora sim, de fato, limpando as pastinhas, atualizando, restaurando ali as bibliotecas. Ele está removendo à força ainda os itens que ficam na pastinha BIM. Bom, vou tentar mais um outro aqui, enquanto isso. Trocentos do projeto. Ah, não, isso daqui era pastinha compactada. Não foi também? Então vamos lá. Gerenciador de soluções. Vou até deixar expandido aqui as dependências e vou deixar fixado esse carinha aqui. Editar. Vou tirar esses aqui. E só do Android que eu vou colocar o 10 e do Windows também.
Ele estava falando de deixar comentado ali, mas eu vou tirar. E eu vou tirar também aqui o do macOS, o Catalyst. Totais. Pronto, salvando. Ó, do Android demorou um pouquinho, mas foi. Então, vou recarregar aqui o projeto. Ó, beleza, foi. Compilar solução. Ó, que ele ainda está tentando. Aqui deu erro por causa daquela instruçãozinha lá do Edge Days. Já fazendo a linha de baixo também. Beleza. Salvar isso daqui. As duas instruções ele não está reconhecendo, mas vamos tentar compilar agora. Aqui de novo a funçãozinha do default, get value ou default, mas isso daqui não é, não, isso daqui de fato é um alerta, não é um erro. Agora os outros dois são. É, daí ele está falando para rodar isso daqui dentro do PowerShell, na hora de fechar o Visual Studio. Então, vamos lá, fecha o Visual Studio, manter e continuar. Deixa eu pegar isso daqui sem o Apple Hotel, abrir o terminal. Ah, não, tem que acessar essa outra pastinha, e daí aqui fazer isso. Ah, não, nem vi, mas esse pontinho estava atrapalhando. Ele tem ali antes, e ali no outro vou ver o que está acontecendo. Copiar, né? Essa linhazinha e vamos ver o que o Copilot ele faz. É, ele deu alguns erros aqui. Não sei se é porque eu estou com os projetos abertos. Eu vou fechar os outros, talvez seja isso também. Ó, deu erro de novo. Eu acho que é por eu estar com muita coisa aberta. É, ele está precisando que eu feche todo mundo. É, talvez o erro tenha sido isso, de estar com todo mundo aberto, enquanto ele precisava limpar a solução. Fazer essas alterações, eu acho que está tudo certo. Fechar esse aqui também. Vamos lá continuar. Não é possível continuar? Será que eu tenho mais ainda alguma coisa aberta?
Também não sei, porque eu acho que eu ainda tô precisando atualizar o Visual Studio. Então, eu vou fechar esse aqui. Eram três comandos, deixa eu ver quais eram. E o .NET Build. É, aqui já foi. Esse aqui não foi também. É, obviamente, também o atualizar ele não está indo. Vamos tentar abrir de novo. É esse daqui do 100 IA. Resolvendo ali as dependências. E agora ele está dando um outro erro de outra biblioteca. Eu acho que eu corrompi os arquivos do meu Visual Studio. Mas as outras vezes tinha dado certo. Deixa eu ver por aqui, mas por aqui ainda não está resolvendo. É, eu acho que eu consegui complicar tudo aqui mais um pouco. Então, última chance. Vamos lá, abrir, edita ele. Eu acho que dessa vez eu vou deixar só a IA fazer mesmo. Bom, beleza, ele fez as modificações. Ele vai pedir para a gente confirmar, confirmando. Ele está dando erro na compilação e está pedindo para restaurar os pacotes. Também deu erro. Editar uma linha dentro do arquivo do projeto. Não mexeu em mais nada do que a gente já tinha feito. Ah, sim, ele trocou aqui a versão do log debug, mas aqui era para a gente ter outra versão também.
do Maui. E ele está falando de fazer uma limpeza de cache e tudo mais. Eu acho que foi por eu ter usado aqueles outros comandos lá. Agora ele está falando que nem tem o pacote do .NET aqui para mim. Tem o pacote ali do .NET 10, sim. Limpar com o comandinho remove. Aqui eu coloquei ainda mais um outro comandinho .NET, que era o da linha de baixo. Fazer ele então. Agora ele está dando problema com todos os meus, ah, as minhas dependências. Tudo que eu tenho do Nuget, eu perdi ele. Quer ver? E inteligência artificial. Também fiz comando errado aqui. Aqui para copiar é botão direito. Ó, tem algumas coisinhas, mas o resto ele pagou. Microsoft Maui, esse aqui, por exemplo. Ah, ele tá ali com os projetinhos, inclusive aquele ES, EXCSS. Caramba, como que eu consegui ter complicado todas as minhas dependências? E ele pede ainda para restaurar o projeto. Não vou conseguir também restaurar o projeto. Agora ele está inventando mais um outro arquivo que ele não consegue ler. Só falta no 2022 ele conseguir abrir sem precisar fazer nada. Quando está recebendo ali os pacotes, provavelmente ele esteja fazendo download desses carinhas aqui também. Se der certo, só isso daqui, porque eu fiz 3 vezes. Aliás, três não, 6 vezes. 3 deram certo e 3 não. Mas o processinho de migrar, realmente, o Visual Studio ele tirou, não tem mais.
Daí nesse vídeo mostra ele também fazendo a conversa, só que ele está utilizando o Visual Studio Code, tá? É a diferença do ambiente. E o meu Visual Studio Code eu tive que apagar todas as extensões, porque já estava ficando em conflito diversas instruções aqui, aí eu tive que apagar elas. Aqui, pelo visto, também deu erro ao restaurar, e daí ele já causando erro também aqui do projeto. E mais um outro projeto que ele não está conseguindo ler. E daí ele pede para fazer a restauração, e a restauração ela está com problema aqui. Erro ao restaurar o Nuget. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte: fechar tudo isso daqui e mandar ele atualizar o Visual Studio. Tá? Mantém ele atualizado, que provavelmente isso já resolva também esse conflito das versões dos pacotes. Eu acho que ele estava atualizando em segundo plano, porque ele já estava com ícone que ele precisava ter fechado algumas coisas. Então, o comandinho que eu estava executando, ele está precisando terminar aquele processo, né, que a gente estava pagando, e ele não está conseguindo encontrar que o processo ele ainda continua em execução, né? Então, devo estar com algum processo aqui que ainda está chamando aquele MS Build. Aqui, ó. Ele ainda está em execução, eu não consigo fechar ele. Teoricamente, agora eu consigo executar ele de novo. Então, tinha alguma coisa em segundo plano que estava acontecendo aqui no meu computador, eu ainda não estava conseguindo compilar. Mas meio que ia ser um pouco mais devagar esse processo. Por enquanto está indo bem rápido. Vou pegar o projeto que ele já está funcionando e tentar executar ele para ver se ele vai. Se for, daí tentar ver os que estavam dando problema. Só que eu vou abrir um de cada vez, não abrir mais de um. Concluindo, bom, teoricamente ele terminou a instalação do 2026. Mas não sei por que que ele não está permitindo com que eu abra o 2026 enquanto ele não atualiza o 22.
Bom, tem no rápido esse aqui também. Agora sim. Esse daqui que eu construí do zero. Deixa eu ver. Esse daqui que eu tinha feito um pouquinho antes. A dependência aqui do .NET 10 e Windows não terminou de carregar. Vamos ver se ele executa. Ok. Vamos ver esse outro aqui. Teoricamente, tudo certo. Daí foi também. Vamos fechar esse daqui e ir lá no sem IA. Agora foi. Viu só? Vamos lá. Mais um. O último. Só para confirmar, tá na estrutura do Windows. Ele não resolveu também o pacote do Windows. Vamos executar assim mesmo. Ah, daí tem aquela questão de utilizar outra estruturinha. Ponto get, velo, ordetu. Na linha de baixo também. E aqui também. Ah, era essa mensagenzinha, né? Teoricamente era para vir e fazer isso daqui. Deixa eu até ver a mensagem que ele fala. Ele fala que ele não consegue fazer o deploy. Pedir só para IA tentar resolver isso daqui. Ah, deixa eu ver, teste instantâneo no PowerShell, remove o comando com um ponto, não sei o que lá. Então tá, vamos ver. Developer PowerShell.
Não, mas espera aí, aqui eu estou em outra pastinha, não era essa pastinha que eu queria. Vou fechar isso daqui e abrir um terminal a partir daqui. Ó, é a outra pastinha. Ah, são dois comandos. Depois do .NET Restore. Ok. Aí agora aqui, .NET Restore. E tem mais um .NET que é o .NET Build. Ok, êxito. E o último .NET Build. De novo, deu o mesmo erro. Eu acho que eu vou colocar essa opção. Vai lá, faz seu nome. Pode fazer à vontade. Agora ele deu dois erros. Vai, executa também. Ele até consegue atualizar ali o projeto, mas ele não finaliza. E ele ainda está executando o mesmo comando. Vai, então vai aplicar, executar o build aqui. De novo, digitando o arquivo lá do projeto. E de novo ele não está conseguindo fazer. Vamos lá, vai, reverta, vamos ver no que dá. Pode. Engraçado que daí tem uma parte que daí ele resolve e outra parte ele não resolve. A gente acabou de ver que dois projetos que ele não estava executando, agora a gente conseguiu executar e esse daqui ele não consegue mais.
Nem tá fácil, acredite se quiser, mas para mim eu tô sentindo aqui um derrotado de estar fazendo a IA rodar e ela ainda trazer erro para mim. Já fiz o processo de limpar e ele ainda não aceitou, então vou fechar a solução, manter, fecha esse daqui também e abrir ele de novo, que foi o tal do último. Não tem erro, vamos executar para ele falar que ele não consegue. Aí daí ele dá a mensagem, só essa mensagem. The project needs to be deployed before we can debug. Vamos lá. The project needs to be deployed before we can debug. Please enable deploy in configuration manager. Resolver o erro. A build, que é aqui compilação, gerenciador de configurações. Na coluna deploy, marque o checkbox correspondente. Feche a janela, que o projeto está definido como Startup Project. Se a coluna não aparece para Android, aqui teoricamente, vou trocar isso daqui, para depois a gente trocar para esse daqui de novo. De novo, deu o mesmo erro. Mas eu acho que se for para emulador, ele vai. Também não vai. Não, realmente. Esse daqui a gente também mexeu nele, mas ele não conseguiu resolver. Ó, ele ainda está lá com o .NET 10 do Android e do iOS. Bom, pessoal, eu acho que a ideia é realmente tentar resolver. O sem IA eu consegui fazer funcionar, tá? Não era esse daqui, tá? O sem IA, que eu modifiquei ele manualmente, tá? Eu tirei também ali o iOS e o Mac Catalyst e a gente conseguiu executar aqui o projetinho, tá bom? Beleza? Só para lembrar que aqui a gente tem uma pequena alteração, tá? Para a gente finalizar pelo menos com alguma coisa mais sólida, que o app, a gente tem uma variável pública, tá? E essa variável pública a gente consegue puxar ele na hora de chamar como recurso dentro da nossa contratação hospedagem, tá? Então, na nossa contratação hospedagem, na hora que a gente inicializa, né, a interface, a gente chama o próprio aplicativo como o Kant, e aí a gente anuncia qual é a classe. E nessa classe, então, a gente vai ter a propriedade lista quartos, tá? Que é essa daqui, ó, propriedade lista quartos, beleza? Aí nele, né, a gente vai conseguir chamar e aplicar dentro do item source. Só para lembrar que agora dentro dessa versão do .NET, né? Então a gente não consegue só chamar date.addDays, a gente precisa colocar getValue or default,
beleza? É a única implementação que a gente tem aqui a mais. Não consegue usar o 2026? Melhor ainda, fica só no 2022, que por enquanto é sucesso. Aqui, esse tipo de implementação, inclusive outra aqui, que eu conversei com o próprio professor Tiago, tá? Vocês vão ver que na nossa interface, a gente tem um recurso chamado Frame, não existe mais, tá? E daí ele está falando de utilizar Border. Ele processa aqui, ele substitui Frame por Border. Bom, era para ele ter resolvido. Mas a inteligência artificial não está tão inteligente assim, né? Enfim, pessoal, deu para ver que para poder aplicar, né, o conceitinho, a gente teve que apanhar aqui um pouquinho. Tem mais um outro conceito também, que aqui a gente coloca dentro da model, né, a nossa contratação hospedagem, e daí a gente exibe na hospedagem contratada os valores que a gente tem da nossa hospedagem, tá? Então, a gente só tem ali como grid, estático e tudo mais, e o nosso próximo passo vai ser substituir esses valores, né, pelos valores que nós carregamos diretamente da contratação hospedagem. Então, isso aqui, ele vai gerar uma variável de contexto, tá? Que daí vai ser a nossa hospedagem contratada. Atualmente, a gente só tem só esse modelinho, tá? Que é do quarto, e daí o próximo que a gente vai ter, que é esse daqui do professor Tiago, daí a gente vai ter a outra classe da hospedagem. Então, a hospedagem ela vai ter o quarto selecionado, a quantidade de adulto e tudo mais. E na hora que a gente puxa na contratação hospedagem, aí a gente já anuncia, né, que a gente vai utilizar aqui o quarto selecionado, né, na nossa vinculação. E na hora que a gente passa para ele, então a gente coloca qual é a nossa hospedagem e a gente passa, então, como contexto, essa hospedagem que ela foi feita. Então, ele consegue chamar aqui a hospedagem e falar, olha, eu vou precisar dessa variável, e essa variável, por exemplo, QNT adultos, é a variável da hospedagem, tá? QNT adultos. Beleza? Tem mais uma outra instruçãozinha, que daí eu mostro para vocês, que é uma instrução que a gente anuncia quem que é a nossa classe vinculada. Aí, na hora que a gente utiliza dentro do Visual Studio, aqui ele já sugere quais são as variáveis dessa classe vinculada. Beleza? Pessoal, de novo, a gente acabou passando aqui um tempo a mais, com erros e acertos. Espero que vocês se sintam mais solidarizados, digamos assim, que deu para mostrar que também toda essa tentativa e erro, ela é frustrante, mas a gente consegue resolver, a gente tem que continuar tentando, mas é um processo que não é só vocês que estão passando. Seria interessante de vocês participarem mais vezes aqui do nosso encontro síncrono, porque aqui o chat está todo mundo falando que deu um monte de problema, passou horas e horas tentando resolver, teve que fazer do zero, só conseguiu utilizar em uma determinada versão. Então, pessoal, vocês não estão sozinhos nessa. É um problema bem chatinho de resolver, vários problemas, cada um diferente do outro. E a ideia é de a gente conseguir resolver o máximo possível, tá? E daí a solução com inteligência artificial, com fórum e tudo mais. Precisando de ajuda, busque ajuda, não fique sofrendo sozinho, né? Sofra em coletivo, coisa que nós estamos fazendo aqui nos nossos encontros síncronos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Vou interromper aqui a gravação. Beleza? Agora que eu estou sem vídeo, não dá para dar um tchau. Mas, tchau.